Ios Nori. Quando um jogo apaga o seu passado. Tropia. Deixa o like, se inscreve, vai estar o vídeo dele aí na descrição. Cola aí na like pra nós trocar ideia também. Tamo junto, é nóis. Oi gente, tudo bem? Eu sei, faz um tempinho que eu não posto, sei lá, uns 2 meses, e você sabe como é que é o algoritmo. Se eu não posto por muito tempo, ele acaba me punindo. No final do ano passado eu tive alguns problemas pessoais e eu acabei prejudicando um pouco a frequência do canal por conta disso. Então, se não for pedir muito pra vocês, pessoal que gosta mesmo do conteúdo do canal há muito tempo, comenta qualquer coisa e dá um like também agora no início do vídeo só pra ajudar no engajamento. Eu sei que é chato ficar pedindo essas coisas, mas me ajudaria demais. E se você não gostar até o final, tu pode só apagar o comentário. Tá de boa. Mas é isso. Espero que gostem do vídeo e eu tava com saudade de fazer coisa pra vocês. Valeu. Sabe quando tu cria muito hype por um jogo, compra ele na pré-venda e ainda fica panfletando pra todos os seus amigos que esse é possivelmente o melhor lançamento do ano? Aí o jogo lança e você percebe, você foi trouxa. O jogo é todo bugado ou simplesmente ruim. Não te entregam o que te prometeram. E eu tenho certeza que, enquanto eu dava essa descrição genérica, você pensou em alguns nomes. Cyberpunk 77, No Man's Sky, Fallout 76, e você entendeu a ideia. O número 70 definitivamente não é um bom sinal. Mas enfim. Eu lembro quando lançou Cyberpunk 2077, mano. Teve amigo que até brigou comigo querendo defender o bagulho e não sei o que, passa, Debaixo dos mano. lançamentos da grande mídia, isso também pode e acontece bastante com os jogos indies. Where the Water Tastes Like Wine foi um jogo indie lançado no início de 2018. Antes dele lançar, um pequeno grupo de críticos, que provavelmente tinha adquirido o jogo por embargo, analisou o jogo e tudo parecia mil maravilhas. Where the Water Tastes Like Wine é um salto gigantesco para a narrativa dos videogames. Where the Water Tastes Like Wine é uma excelente exploração de histórias e dos significados que atribuímos a elas. É um jogo de viagem pela paisagem americana, pontuado por uma escrita surpreendente e encontros extremamente divertidos. Não há nada igual e eu duvido que algum dia exista. Enfim, como vocês já devem ter ligado os pontos, diferente dessa opinião dramática do nosso querido Ray, o público no geral não comprou muito essa ideia de jogo incrível jamais antes visto. Where the War Tastes Like Wine foi considerado um jogo chato. Uma premissa boa enjaulada em mecânicas repetitivas, conteúdos mal acabados e partes extremamente entediantes. Como disse uma das reviews desse jogo, conceito interessante, mas não muito divertido. Backbone é um jogo de investigação no ar, ou pelo menos é isso que ele se propôs a ser. Backbone foi muito criticado por dois motivos principais. O primeiro e mais claro deles, Backbone, por mais que a sua Steam diga o contrário, não é um jogo de investigação criminal, e sim uma visual novel, o que não é ruim, mas definitivamente é um engano. Não existiam mecânicas de puzzle, raciocínio lógico ou sequer uma condução investigativa um pouco desafiadora. Os puzzles não passavam de momentos em que você mexia o mouse em algumas imagens estáticas e qualquer condução investigativa não funciona, afinal suas palavras não têm peso algum. Não importa o que você escolha, o final vai ser sempre o mesmo. E o segundo motivo, e esse é um pouco mais sério, é que Backbone construiu toda a sua popularidade através de uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter. Nessa campanha, o jogo não só parecia a obra em pixel art mais linda que você já viu na vida, como também lhe mostravam mecânicas, fases e jogabilidades completamente novas. Duelos usando braços simbióticos, investigações utilizando um certo senso de faro aguçado e cenas visualmente muito interessantes. No final, quase nada do que foi prometido foi devidamente entregado. Claro, o jogo ainda é extremamente lindo, mas beleza não sustenta uma obra inteira. Porém, existe uma coisa dentre Where the War Tastes Like Wine e Backbone que eu não contei pra vocês. Os dois jogos são medíocres, os dois prometeram mais do que puderam entregar e os dois decepcionaram uma boa parte do seu público. Só que apenas um deles, apenas um, foi completamente apagado do mapa. De acordo com o site SteamDB, há 5 meses, mais especificamente no dia 7 de agosto, uma grande atualização aconteceu em Backbone. Todos os arquivos promocionais e visuais tinham mudado, e com eles, o nome do jogo também. A partir daquele dia, Backbone não existia mais. Agora o jogo se chamava Tales no Ar. Pouco tempo depois que a Ignite decidiu fazer essas mudanças inesperadas, algumas pessoas dentro do fórum oficial do jogo começaram a se perguntar o porquê daquilo tudo. E aos poucos os fãs foram percebendo que não tinha sido só na Steam, mas o Twitter do Backbone havia sido apagado e recriado com o nome de Tales no Ar. E aquela campanha no Kickstarter que foi desastrosa? Então, ela também não existia mais. Uma coisa estava ficando clara pro pessoal, a Ignite queria apagar o erro deles, não consertar, e sim
apagar, literalmente apagar. O nome Backbone, por mais que muito melhor que Tales Noir, convenhamos, estava muito manchado pro grande público. E essa estratégia acabou se mostrando muito eficaz no final das contas. As análises do jogo atualmente são muito melhores do que as antigas, justamente porque, ao não se prender mais na raiz do nome antigo, e todas aquelas promessas feitas e não cumpridas que o Backbone levava, as pessoas puderam jogar Tales Noir com uma outra perspectiva, sem pensar no que o jogo poderia ter sido, e sim no que o jogo é, uma visual novel pós-noir, e não um jogo de detetive. Eu até rejoguei o jogo inteiro do zero para ver se alguma coisa tinha mudado, mas nada mudou. Tirando o fato que agora ele é legendado em português Brasil. E olha, em um mundo em que grandes empresas, Nintendo, não conseguem legendar os seus jogos pra cá, eu tenho que tirar o chapéu, vai. Isso aí definitivamente é um ponto positivo. Mas beleza, se o jogo apenas tivesse mudado de nome, esse vídeo não faria muito sentido de existir. Ok, a Ignite tentou apagar o passado vergonhoso deles, mas foi só isso? Só uma mudança básica de rebranding? Então, não. Eles também tentaram adicionar mais coisa ao universo do jogo, tentando fazer Backbone ser uma experiência mais completa. E assim, a gente chega em Tales Noir Prelude, o prelúdio do universo de Backbone. Ó, só pra não confundir vocês que estão vendo, a partir de agora eu vou parar de chamar o jogo de Backbone e apenas falar Tales Noir. Afinal, esse, querendo ou não, é o nome do jogo agora. Antes de falar um pouco mais sobre o prelúdio de Tales Noir, é interessante que todos vocês que estão me assistindo saibam o básico da história de Tales Noir. Porque, por mais que eu tenha feito um vídeo há 2 anos contando todo o jogo, você aí provavelmente não deve ter visto. Ou se viu, você não lembra completamente. Eu duvido que você vai se esforçar pra ir ver. Então relaxa aí que eu vou resumir pra você. Fica bem sentadinho aí. O trabalho sempre fica pra mim. A história gira em torno de um guaxinim chamado Howard Lotto. O Howard trabalha como detetive particular, na maioria dos casos pegando trabalhos de investigação conjugal. Essa mulher aí acha que o marido tá traindo ela e contrata o Howard para investigar melhor o caso. Algumas fontes dizem que o marido dela estaria passando um tempo no The Bite, um dos bares mais populares da cidade. O problema é que esse bar é extremamente disputado e dificilmente deixaria um guaxinim com roupas velhas entrar. Ao andar um pouco mais pela cidade, Howard encontra o seu velho amigo Larry. Howard e Larry sempre tiveram uma grande amizade, principalmente durante a época que ambos estudavam juntos na faculdade. O problema é que Larry sempre foi um grande viciado em apostas e perdeu tudo que tinha por conta desse vício, fazendo ele se tornar esse sem-teto completamente perdido. Enfim, Larry ajuda a gente e diz que conhece alguém que poderia fazer a gente entrar no The Bite. Conversando com essa tal pessoa, o Howard realmente consegue entrar. Lá ele conhece a Renée, uma raposa que futuramente vai ser muito importante na história. E também a Clarice Bloodworth, a dona do The Bite e a herdeira de uma das famílias mais poderosas de todo o universo de Tales Noir. Ela, que não é boba nem nada, não gosta muito da nossa presença, já que a gente é um detetive no meio do bar dela, e expulsa a gente de lá. Mas o Howard não se dá por vencido e tenta entrar de novo, dessa vez pelo teto. Entrando pela segunda vez, após andar um pouco e se escondendo de possíveis problemas, o Howard consegue entrar em uma sala trancada e descobre a pior coisa de todas. O marido da nossa cliente estava morto. E não só morto, como completamente mutilado. A Clarice Bloodworth, junto das pessoas do The Bite, estavam matando pessoas de classes mais baixas para vender a carne deles para os macacos, ou seja, a classe mais alta de Tales Noir. O Howard fica extremamente afetado com essa informação e acaba entrando em delírio. Nesse meio tempo, entre ser espancado e desmaiar fervorosamente, ele reencontra aquela raposa misteriosa que ele viu no The Bite. A Renée e o Howard passam boa parte do jogo tentando desvendar o mistério do The Bite. Eles rastreiam o local onde a carne animal é enviada, conversam com o proprietário que dá o endereço de outro local, onde eles descobrem ser a casa do ministro da ciência, vulgo uma das pessoas mais importantes daquele lugar. Eles leem os documentos, descobrem nomes, vão investigar esses nomes em uma região mais periférica chamada West End, acabam percebendo que todos os 3 nomes que eles estavam investigando eram de jovens garotas que trabalhavam no The Bite e que misteriosamente sumiu! Ao chegar no computador de uma das 3, o Howard descobre que a Clarice, a dona do The Bite, tinha algum plano com aquelas garotas. Ela queria recolher informações dos macacos para poder usar contra eles futuramente, além de ter enviado as 3 para fora dos limites da cidade. Ou seja, a Clarice não era só uma traficante de carne animal, ela queria ser dona de tudo. Ela queria ser superior aos macacos. Depois disso, a Clarice aparece no apartamento dos dois e dá um ultimato para que eles parem de mexer onde não deviam. Isso faz o Howard ficar muito irritado e ir até a Cidade da Ciência, conversar com um dos cientistas chamado Ed, o bioquímico que aparecia nos documentos de uma das garotas da West End. Lá ele ameaça o cientista, cobra informações e descobre que tudo isso que a Clarice fez tinha algo a ver com uma simbiose preta esquisita chamada de artefato. Esse artefato acaba se conectando com o Howard, ou melhor, possuindo ele por completo, e o próprio começa a alucinar.
O Howard entra numa decadência absurda, tanto mental quanto física. O seu amigo Larry tenta ajudar dando um abrigo, mas isso não resolve as coisas. Ele acaba surtando, matando um dos seus amigos e sendo preso mais uma vez. Ele escapa, mata outra pessoa e decide sair de vez da cidade para evitar mais problemas. Na cena final da história, a gente vê o Howard sozinho na imensidão do deserto fora da cidade, andando lentamente enquanto ele vai morrendo. Ele anda, enquanto uma música bem melancólica toca de fundo, até que ele finalmente cai, e a simbiose preta consome ele por completo. Ele morre, e o jogo acaba. Oxi, o jogo acaba assim? Claro que eu dei um resumo do resumo do resumo pra vocês. O jogo tem mais de 8 horas de conteúdo, mas eu acho que a título de contextualização, vocês entenderam. O motivo pelo qual eu não tinha gostado da história de Tales Noir na época que eu fiz aquele primeiro vídeo, girava em torno do fato de que o desenvolvimento dos personagens sempre parece incompleto de alguma forma. O jogo deixa tudo tão em aberto, provavelmente para poder criar uma sequência no futuro, que ele faz a história em si parecer vazia. Oh meu Deus, o vazio de Tales Noir. A gente não sabe o que aconteceu após a morte do Howard, a gente não sabe o que aconteceu com a Renée e a Clarissa, a gente não sabe das repercussões que a descoberta daquele artefato trouxe para o mundo. Muitos personagens aparecem, a maioria completamente esquecida depois de algum arco. Muitas tramas tentam parecer importantes, mas quando você menos espera, acaba. A jornada do Howard é tão apressada que, assim como eu disse no meu primeiro vídeo, depois do segundo arco, todos os outros 3 arcos juntos não passam do tamanho do primeiro ou do segundo. E, independente do motivo pelo qual isso aconteceu, isso acabou prejudicando toda a narrativa. Ou pelo menos, é isso que eu tinha concluído naquele vídeo. Tanto que a minha última frase foi exatamente essa. Eu realmente espero que o pessoal da Ignite consiga encontrar uma forma de adicionar mais conteúdo ao jogo e fazer com que ele se torne uma experiência muito melhor. Porque se não fizerem isso, eu realmente não sei como esse jogo vai vingar. E eu acho que não vai. Eu realmente acho que não. E olha, e não é que a Ignite realmente adicionou mais conteúdo pra esse universo? Caramba, até parece que eu previ tudo isso. Mas beleza, deixa de brincadeira, vai. Vamos falar do elefante na sala. Pra quem não sabe o que é um prelúdio, prelúdio é o ato preliminar assim de algo. Ou seja, o oposto de sequência. É uma prequela. Aqui a gente acompanha 4 histórias diferentes e aparentemente sem nenhuma ligação direta. A primeira se trata da vida da Clarissa, a ursa da família Bloodworth que controlava o The Bite. Ela mesma. A segunda se trata da vida acadêmica do Howard e das coisas que ele viu e viveu dentro do campus da faculdade. A terceira nos leva para a vida da Renée, antes de conhecer o Howard, quando ela era ainda casada com um lobo branco chamado Lucas e era jornalista. E a quarta, e talvez a mais importante de todas, conta a história do Eli e do Jorge, 2 personagens que não são citados no primeiro jogo, mas que foram responsáveis por descobrir o artefato, aquela simbiose preta que literalmente mata o nosso protagonista. Além do jogo dividir cada capítulo em 4 atos, sendo cada ato a evolução da história de um desses 5 personagens que eu citei, ele também adiciona algumas mecânicas novas. E sim, tá entre aspas porque eu não sei muito bem, sabe? Eu não sei se eu posso chamar de mecânica. Vocês vão entender. A primeira é que na introdução de cada personagem, Tales Noir, você pode escolher a personalidade dele. Por exemplo, no início do primeiro capítulo com a Renée, enquanto ela tem o seu primeiro diálogo com seu marido, você pode escolher se pelo resto da história da Renée, ela vai ser uma pessoa cuidadosa, ou seja, preferindo sempre ter diálogos mais apaziguadores e carinhosos, uma pessoa lógica, fazendo com que o foco dela seja muito mais no racional e pouco no sentimental, ou uma pessoa extremamente determinada, fazendo assim a Renée nem ligar para o seu marido, ela vai sempre escolher as opções que evitam ele, evitar contato desnecessário que atrapalhe a sua pesquisa. E isso acontece com todo mundo. O Howard pode escolher ser uma pessoa mais investigativa, tentando simular um pouco o detetive que ele vai se tornar, assim como ele pode ser só um chato sarcástico mesmo. O Eli pode ser um cientista mais idealista que vai pensar em coisas um pouco mais otimistas, ou ele pode ser cínico, completamente preso a paranoias e medos. Você pode escolher muita coisa aqui, tá ligado? Outra adição de Tales Noir Prelude é que, assim como jogos tipo Life is Strange, aqui as suas escolhas têm peso. Elas importam porque os personagens com que você conversa também se importam. Se a Clarissa fala algo pro avô dela, ele vai lembrar. Se a Renée tenta convencer o Lucas de algo e ela não consegue, ele vai ficar desconfiado até o final do jogo. Até mesmo com o Howard, se ele tenta flertar com alguém e a pessoa acha ridículo, essa pessoa não vai gostar muito de você. E por mais boba que seja essa mecânica, era algo que facilmente poderia, e não só poderia como deveria ter tido no primeiro jogo. Porque, convenhamos, para fins investigativos, o que é importante para um jogo de detetive, essa mecânica é crucial, faz com que você tenha que usar muito bem a lógica para evitar falar ou pensar em algo que não é verdade. E vocês vão entender mais pra frente o quão importante essa mecânica é. Relaxa aí.
A história da Clarissa entre os 4 atos conta um pouco sobre o crescimento dela. Inicialmente, conversando com seu avô, um urso aparentemente muito legal e fofo, ela se mostra apaixonada por toda essa ideia de construir um grande legado e ser alguém poderoso e bondoso que nem ele. Após isso, durante sua adolescência, o seu avô acaba morrendo de causas desconhecidas, e ela vai percebendo aos poucos que as pessoas nunca realmente se importaram com ele, ou, sei lá, com o que a família Bloodworth representava nesse universo. As pessoas zombam dela, não respeitam, e até mesmo a figura máxima daquela igreja não liga pro avô, ele só liga pro dinheiro. Ele só aceita ajudar a Clarissa quando ele percebe que tá perdendo uma possível chance de lucrar. Ela percebe que o seu pai não ficou para ver o enterro do seu avô, então ela vai procurar ele. O seu tio até aconselha que não, mas ela gosta muito do pai, então ela não liga para essa informação. Encontrando seu pai, ela percebe de uma vez que ela não quer isso pro seu futuro. O pai da Clarissa, diferente do seu avô, é um homem nojento. Ou melhor, um urso nojento. Ele não liga pra ninguém, ele busca o poder e não vê problema em passar por cima de qualquer pessoa pra obter isso. Ela não tem muito o que fazer, então vai embora. Um pouco mais velha, já tendo passado dos seus 20 anos, a Clarice se junta ao seu tio e tenta convencer ele que os Bloodworths nunca serão mais poderosos se o pai dela continuar no comando. Ao longo de uma caminhada bem grande, e bota ênfase nesse grande, ela vai conversando com ele e dando todos os seus pontos. O tio tem um sentimento muito nostálgico pela forma que o avô dela comandava as coisas, e a Clarissa usa exatamente essa nostalgia para convencer ele que os dois juntos podem tentar voltar à forma que o Clarence fazia, tirando o pai dela do poder. Depois de um tempo, ele pensa nas palavras da sobrinha e acaba gostando, fazendo assim os dois se unirem para acabar com o império do seu pai. O ato final da Clarissa acontece 3 anos depois dessa conversa com o tio. Aos 27 anos, ela tá no escritório do seu pai, praticamente matando ele após uma discussão pesada entre os dois. Aqui é o momento em que a Clarissa põe um fim nisso tudo e mostra pro seu pai que ela venceu. Você tem 2 escolhas: ou você poupa a vida dele e manda ele nunca mais se intrometer nos negócios, ou você mata ele. O seu tio prometeu te ajudar, e ele é especialista em se livrar de cadáveres. Então ele toma conta disso por você, e o comando da família Bloodworth finalmente tá no controle da Clarissa. A história do Howard é muito simples, afinal ele não tem que matar o pai dele. Depois de ter se formado no colégio, ele vai para a faculdade de artes chamada Thaddeus Rock. Lá ele encontra quem viria a se tornar o seu melhor amigo, o Larry. O Larry parece uma pessoa bem legal. Tirando o fato que ele adora postar a todo momento possível, ele acaba se tornando uma companhia muito valiosa durante esses anos em que o Howard está estudando fotografia. E assim, quando eu falo que é simples mesmo, assim. Os capítulos do Howard não tem nada demais. É só o Larry apostando com o Howard sobre qual curso ele faz. Depois é o Larry apostando com o Howard que ele não consegue flertar com ninguém. Depois é o Larry apostando com o Howard que ele não consegue tirar uma foto boa. Depois é o Larry apostando com o Howard que ele vai acabar esquecendo da amizade dos dois. Depois é o Larry indo embora da faculdade, depois é o Larry se viciando em cassinos e perdendo todo o seu dinheiro, e depois é o Larry na rua, viciado em drogas e completamente perdido. É foda. A Renée trabalha em um jornal da cidade escrevendo notícias. O negócio é que ela gosta muito de fazer bons artigos, mas fazer bons artigos requer bastante tempo e pesquisa. E o jornal dela não liga muito pra isso. O jornal só quer que ela produza a maior quantidade no menor tempo possível, e isso frustra muito ela quando ela se vê de frente com um caso que aconteceu lá em West End, aquele lugar que era mais periférico. Um apartamento inteiro acabou pegando fogo e algumas pessoas, além de feridas, foram mortas, tanto pelo incêndio quanto por uma ação muito estranha da polícia, que atirou em possíveis ameaças. Ameaças essas que a Renée não concorda. Ela acha que a polícia foi corrupta. O marido dela, o Lucas, aquele lobo branco, tenta confortar sua esposa, mas não consegue. Ele tem uma visão das coisas completamente diferente da dela, fazendo os dois brigarem e discutirem bastante durante o jogo. Assim, após algumas brigas, a Renée decide de uma vez se divorciar dele. Ela consegue ser bem carinhosa e mostrar que a culpa não é dele, e sim que era a hora dos dois irem para os seus cantos. Ela deixa o apartamento com ele e decide morar em um lugar um pouco mais afastado perto do porto, onde o aluguel era um pouco mais barato. Ela consegue confortar e fazer ele entender o lado dela. Assim os dois têm um término bem pacífico, fazendo com que ela no final escreva uma carta para ele, mostrando que apesar de tudo, ela se importa. Ela sempre se importou. O Eli e o José foram enviados para um local chamado Dig Site 6, onde eles precisavam seguir as coordenadas da Cidade da Ciência
e achar alguma coisa específica para eles. No primeiro ato, o José acaba encontrando uma substância preta nas coordenadas que foram dadas, e depois dos dois conseguirem prender o alvo com segurança, o Eli vai até o rádio e reporta a nova descoberta para o pessoal da Cidade da Ciência. O problema é que logo após ele descobrir a substância, que no futuro ia ser chamado de artefato, os outros cientistas começam a tratá-lo de uma forma um pouco mais fria. Eles param de ligar, eles param de receber as informações. Eles só pedem atualizações e ficam calados. Nas semanas seguintes, os dois então começam a realizar testes na gosma preta, que o Jorge até apelida de Joshua. Vai saber. Eles percebem que realmente o artefato não só parece um ser vivo, como também extremamente resistente. Eles congelam, irritam e até secam o artefato e ele continua vivo, sempre vivo. O Jorge também relatou que o artefato parecia ter fome, já que ele comia objetos do local ou alguma coisa parecida. Então ele precisava consumir algo, talvez para buscar o seu hospedeiro. Hospedeiro esse que ele achou como Howard em alguns anos no futuro. Após algumas semanas, o Jorge começa a ligar os pontos e perceber que todo aquele tratamento do pessoal da ciência não era coincidência. Ele começa a cavar o passado do Eli e se liga que tanto ele como o Eli não tinham mais a agregar para os cientistas. O Jorge estava ficando velho demais e ele ia se aposentar em breve, enquanto o Eli havia criticado duramente algumas condutas do sistema da cidade, e isso pode ter irritado bastante o pessoal de lá. Então eles percebem que no fundo mesmo, eles estão numa missão suicida, ninguém vai voltar para salvar eles. E pelo que o Jorge fala, eles não têm muita comida restante, então provavelmente eles iam morrer em breve. Os dois então tentam arquitetar um plano. Eles pensam que a melhor forma de continuar sendo úteis para a cidade é dizendo que o artefato é instável demais para ser levado, fazendo com que mais testes precisassem ser feitos, já que ele é muito perigoso. Para forjar essa ideia, o Eli forçadamente vai até o artefato e deixa ele mais agitado. Além disso, ele rasga algumas páginas antigas do seu diário, páginas essas que pudessem comprometer o seu plano, e no dia seguinte ele também escreve uma nota extra, para dar ainda mais essa trela de que tudo é verídico. Enfim, chega o último dia e um representante da cidade aparece para ver o artefato. Uma série de conversas entre ele e o Eli acontecem. Ele lê os diários, ele inspeciona o local e, claro, te faz perguntas sobre o artefato. Ele começa a achar o Eli um pouco evasivo e acaba não acreditando nessa coisa de o experimento ser perigoso demais. Ele decide ainda assim levar o artefato e diz que não tem mais espaço para os dois na Cidade da Ciência. O Eli até tenta partir para cima do homem, mas não consegue. O homem tinha uma arma, fazendo com que os dois sejam atingidos por balas no coração e morrerem instantaneamente. O representante da cidade vai embora com o artefato, e ele fica com todo o crédito pela descoberta do mesmo, apagando o nome dos dois cientistas da história. Ninguém conhece o Eli e ninguém conhece o Jorge, e o artefato futuramente vai fazer muito mal para as pessoas. Eu sei, esse final não é muito satisfatório. A gente se apega demais a esses dois personagens para só aceitar que eles morreram e que tudo que eles construíram foi em vão. A verdade é que eu tenho escondido algumas coisas de vocês durante esse vídeo. E é aí que entra talvez a mecânica que eu mais amei em Tales Noir Prelude. Quando eu joguei Tales Noir Prelude pela primeira vez, eu não consegui adivinhar o curso que Larry fazia. Eu também não consegui convencer o tio da Clarissa a ajudar ela durante aquela caminhada, e muito menos confortei o Lucas, quando a Renée estava falando sobre o divórcio. Ou seja, a minha primeira run foi um fracasso total. Literalmente eu saí odiado por todo mundo. Cada personagem tem o que o jogo chama de teia evolutiva, um conjunto de realidades que cada personagem pode seguir. Bem como aqueles palácios mentais que a gente vê em jogos mais recentes do Sherlock Holmes, na qual ele vai usando de informações soltas para ir criando uma teia investigativa sobre o real crime cometido. Você pode acertar, ou você pode prender a pessoa errada. E aqui, não é muito diferente. A Clarissa pode convencer o seu tio, como eu fiz, ou não. Se ela convence, o tio acoberta a morte do pai dela, e ela toma o seu lugar. Se ela não convence, ela não consegue. O Howard pode conseguir flertar com a Freja, ou ele pode fracassar miseravelmente e perder a aposta pro Larry. A Renée pode ter um término pacífico, ou pode sequer se importar. Aquela carta no final pro Lucas que eu citei durante a história dela é uma escolha. Eu posso escolher escrever uma carta e mostrar que o relacionamento importou pra Renée, ou eu só continuo a minha pesquisa e esqueço completamente dele. Claro que em jogos assim, diferente do Sherlock Holmes, não tem exatamente o final certo. Aqui você vai ter um final catastrófico com ambos os personagens sendo assassinados, mas isso ainda é um final. O jogo mostra o que acontece depois e os créditos sobem. Você não precisa fazer o final certo porque, em teoria, ele não existe. Mas, convenhamos, entre nós aqui, existem finais melhores que outros. Você pode sacrificar Chloe no final de Life is Strange para salvar Arcadia Bay. É o certo a se fazer. Querendo ou não, uma vida por milhares de outras. Mas só você que jogou ali sabe. Tem finais melhores que outros. E em dado momento, foda-se Arcadia Bay. Eu quero salvar a pessoa mais importante pra minha vida. Assim como existe um final bom pro Eli e pro Jorge.
A ideia aqui não é dizer para a cidade que o artefato é perigoso. Afinal, independente do que o artefato seja, perigoso ou não, a cidade quer ele em mãos, já que é uma coisa muito poderosa e poderia levar o status de muita gente. Então a gente precisa ir pelo caminho contrário. O artefato não é perigoso. Mas fazendo só isso também não funciona, porque por mais que assim eles acreditem mais na gente, eles não vão levar os dois. Nesse caso, eles matam Eli e levam só o Jorge. Jorge esse que mesmo na cidade, ele é trancado e isolado em um apartamento e não pode mais ter contato com a sua família. Então, eu acho que vocês concordam que esse também não é um final bacana. A ideia é dizer que o artefato não é perigoso, mas só porque o Eli e o Jorge sabem acalmar ele, dando para a cidade da ciência a ideia de que os dois são indispensáveis para eles. Sem o Jorge e o Eli, o artefato pode se descontrolar, mas com os dois, ele atua melhor do que nunca. Só que tem um motivo pelo qual a conquista desse final é a segunda mais rara do jogo inteiro. Você precisa construir essa narrativa desde o primeiro dia dos dois. Desde o primeiro jornal que você escreve até os últimos resultados que você tem. Tudo precisa ser arquitetado desde o início, fazendo com que você provavelmente não vá conseguir ter esse final na primeira run. Porque você precisa saber desde o início o que você tem que falar. E você só vai perceber isso no final, quando você perceber que a bosta bateu na sua bunda e tudo deu errado. Os seus dois personagens estão morrendo. Porque se você arranca alguma página, ou se você reescreve no dia seguinte, como eu fiz da primeira vez, o homem percebe que você tentou adulterar alguma coisa. E quando ele percebe isso, ele passa a desconfiar de você. Assim como você também não pode parecer fraco. Você tem que liderar na conversa. Mas também não pode parecer que você é um babaca. Você tem que ser engraçado, mas também profissional o suficiente. Você tem que mostrar que você sabe fazer tudo sozinho. Mas você não pode abandonar o Jorge, senão ele morre. É uma série tão específica de boas escolhas que faz o final bom ser muito satisfatório. Salvar o Eli e o Jorge é quase como salvar a Mary Jane no filme do Amazing Spider-Man, tirando o fato que dessa vez você não fracassa. Então, sendo bem sincero, pode não ter mudado muita coisa das mecânicas do primeiro jogo. As interações ainda são bestas demais, se é que eu posso dizer que arrastar um PNG de alface para um PNG de lagarto é uma interação. E a base sólida é realmente só andar e ler texto. Mas, convenhamos, eles fizeram a parte de ler texto ser muito mais interessante. No primeiro jogo, se você só sair apertando qualquer botão e pulando todos os diálogos, você teria o mesmo exato final de quem prestou atenção. Era desencorajador se importar. Aqui não. Se você não lê, todo mundo se ferra. E isso eu preciso reconhecer que foi uma boa evolução. Depois de um tempo e de muita crítica do público, algumas empresas como a CD Projekt e a Hello Games escutaram o feedback da comunidade e foram moldando o jogo deles para se tornar uma coisa um pouco melhor. Ou, se não melhor, pelo menos agradável para o público. Hoje em dia, jogos como Cyberpunk 77 e No Man's Sky são amados por muitas pessoas, tendo até mesmo ganho prêmios no The Game Awards como o melhor jogo em evolução de 2022. No caso de No Man's Sky. The Game Award goes to No Man's Sky. E esse prêmio aí, ele parabeniza justamente aqueles jogos que depois de muitos anos continuam dando suporte contínuo para sua base de fãs, alimentando o jogo e consertando ele sempre que possível. Devido à disparidade de orçamento e projeto, Backbone nunca conseguiria fazer isso. Não existia financiamento possível para consertar o jogo da Ignite, que não acabasse dando um prejuízo gigantesco. Claro que é muito bom a gente entender o passado de cada personagem, o que fez eles entrarem naquela mesma configuração do jogo principal, como Howard conheceu Larry, quem realmente descobriu o artefato e o que aconteceu com a Clarissa para ela se tornar tão influente. Mas por mais que o Prelúdio seja uma boa adição ao universo de Tales Noir, ele não redime e nem completa a história do jogo principal. Ela continua sendo fraca. E provavelmente sempre será. Mas, quer saber mesmo? Depois de jogar e rejogar tantas vezes esses dois jogos, 6 vezes para ser mais exato, eu também não posso dizer que eu não me conectei com todo mundo. Eu fiz cada run possível naquele prelúdio, eu escrevi todas as cartas imagináveis no final do primeiro jogo, eu matei o pai da Clarissa, mas eu também perdoei ele. Eu confortei o namorado da René ao mesmo tempo que eu abandonei. Eu disse ao Larry que eu amo ele, e também tirei uma foto muito cafona. E eu acho que isso que Backbone, ou melhor, Tales Noir se tornou pra mim. Um universo tão vivo com personagens tão vivos quanto. E daí que tudo não passa de uma simples visual novel. Tirando o pessoal que foi lesado na campanha do Kickstarter, tudo bem Tales Noir não ser tudo isso. Eu acho que foi isso que fez o pessoal gostar tanto desse prelúdio. Ele tem algumas ideias melhores que o primeiro jogo, mas no fundo é a mesma coisa. Ele só não se propõe a ser mais do que ele é. O primeiro jogo se auto-intitulou na página da Steam como um jogo de detetive. Ele dizia em sua campanha que o forte da gameplay era investigação, e isso irritou muita gente quando foi provado ser mentira. Mas o Prelúdio não. Ele abraçou o que ele realmente é, uma visual novel. E isso pra mim basta.
É que nem Isabela Boscov fala em uma daquelas críticas icônicas dela. Uma parte sua, uma parte mais racional, mais sensata, digamos assim, diz: não, eu não posso estar gostando disso. Outra parte, porém, mais instintiva, diz: qual que é? Eu tô gostando disso. E no fundo, esse é meu exato sentimento com Tales Noir. Eu gosto disso. Poderia ser melhor? Poderia, mas... cara, é agradável o suficiente. Se Utopia do passado eu tinha achado que Backbone foi um fracasso, talvez porque tenha sido mesmo, eu atualmente já não penso assim. Backbone foi um fracasso, mas Tales Noir não. Tales Noir é bom, tropeça de vez em quando, nem sempre é positivo, mas tem sucesso. Principalmente quando tenta criar personagens e um mundo que dá gosto de se acompanhar. Valeu, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, tropa. O vídeo dele vai estar aí na descrição. Cola na live aí pra nós trocar ideia também, assistir vídeo, etc. Mas...